Olá! Se você está aqui é porque você veio atrás dos meus testemunhos e hoje eu vou contar o meu segundo testemunho de restauração. Só que dessa vez, meu marido não foi embora. Dessa vez quem decidiu fui eu. É mesmo, já estive do outro lado e eu vou te contar agora, tá bom? Vem comigo. Tudo vinha bem de 2015 a 2021. Até que eu não queria mais família, eu não queria mais casamento, eu não queria mais história. As dores dos traumas, das feridas, da infância afetaram a minha vida. Eu não queria uma família. Isso aí. Eu decidi seguir sozinha. Só que pro meu marido foi muito difícil. Meu marido tinha casado até que a morte nos separasse. Só que a gente não entende na hora os propósitos. Meu marido tinha uma grande dependência emocional em mim. E quando eu disse não, quando eu terminei, o meu marido foi embora e voltou aos prantos, dizendo que se eu não voltasse para ele, ele ia se matar. Eu não tive pena. Eu falei para ele que se ele se matasse, os filhos dele ficariam sem ele. Naquele momento eu não sentia nada. Naquele momento, cada vez que ele me procurava, cada vez que ele me pedia para voltar, cada vez que ele me mandava uma mensagem, cada vez que ele vinha aqui, aquilo me irritava tanto, porque eu via uma pessoa tão se humilhando atrás de mim. Aquilo era tão ruim, tão chato, eu ter que ficar toda hora dando fora. Toda hora dando fora, toda hora dando fora. Até que um dia ele percebeu que não tinha como, eu não queria, eu queria viver minha vida, eu tava curtindo, eu tava saindo, eu tinha amigos, eu zoava muito, eu queria viver a minha vida. E logo naquela época, um ano antes, a minha avó havia morrido, e eu tava mais ou menos na época de receber uma grande herança, avaliada em quase 1,5 milhão. E quando eu recebi, eu curti a vida doidado, curtia super a vida. Eu fiz um investimento e nesses investimentos eu investi e tinha um ganho de 100 mil mensais, vivia de 30 e vivia a vida adoidada. Ajudava ele lá na casa dele e vivia a minha vida. Por muitas vezes a gente tivemos recaídas, mas a gente tinha recaído, eu não queria nada depois. E às vezes eu nem queria ter, porque ele ficava achando que aquilo era uma chance de volta. E eu não queria. Foi quando eu reencontrei um ex-noivo meu, que estava muito certo de que tudo aquilo era o que eu queria para minha vida. Reencontrei ex-namorado, fiquei, namorei. E quando eu reencontrei esse ex-noivo, eu me realizei. Agora eu vou ser feliz. Só que não. O propósito de Deus não era aquele. E toda vez que a gente brigava, alguma coisa dentro de mim falava: será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu vou permanecer assim? Será que eu não vou perder o homem que mais me amou na vida, querendo essa história aqui pra mim? E todas as vezes que eu tinha um problema, eu pensava nisso, mas eu não voltava. E assim foram por 7 meses, o mesmo tempo do meu primeiro processo. E no fim do ano, ele me chamou para passar o ano novo com ele. E eu não vi problema, fui eu, meu filho. Nós fomos passar na casa do empresário dele. Foi tudo bom. Ele me pediu para voltar no dia 1º de janeiro. Eu falei, não tenho vontade de voltar. Eu não tinha vontade de voltar. No dia 19 eu tinha um show do Belo com um camarote comprado, com vários amigos, várias bebidas, várias curtições. Eu não queria marido. Eu queria viver aquele momento ali, tá bom. Mas eu não queria marido. E fui viver o meu tempo, né? Resolvi comprar um carro, e esse carro, quando eu comprei, eu falei pra ele ficou super alegre. E eu tinha um outro, que era um Civic,
E aí eu dei o Civic para ele e fiquei com os porteiros. E nós fomos. E ele foi, pegou o carro e tudo. E eu comprei o carro no dia 18. E fui toda boba mostrar pro meu namorado, na época que vinha ser meu ex-noivo, antes de eu conhecer meu marido. E aí, quando eu chamei ele, que ele chegou lá em casa, ele chegou bravo porque ele tinha que me buscar. Porque eu falei, vem me buscar, não sei o quê. Eu queria mostrar pra ele. E eu vi uma cara e eu fiquei tão frustrada, sabe? E eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, você comprou? Eu falei, comprei. E aí ele ficou me olhando assim, sabe? Aí ele falou, vamos no seu? Eu falei, não, você vai no seu e eu vou no meu. Porque depois você não precisa me trazer. Você pode ir embora de lá. E ali eu decidi que eu ia acabar com aquilo. Mesmo que eu quisesse que ele estivesse comigo no dia seguinte, que era o show. Que eu tinha comprado um camarote pra curtir. E a partir dali, nós saímos, tomamos um drink, eu voltei pra casa e falei, não quero mais. Nunca mais procurei, encerrei, não respondi mais. Ele também era do tipo que se eu não procurasse, ele não me procurava. E fui no show com meus amigos, no dia 19. E no dia 21, eu tinha um espaço de noiva, preparei a banheira, botei espuma, fiz um vídeo, mandei uma mensagem para o meu marido, perguntando onde ele estava. Ele disse que estava na frente da casa de um amigo conversando. E eu falei, vem para casa. Ele falou, não vou. Eu já fui muito humilhado. Nessa época ele já estava seguindo a vida, já tinha namorado, mas sempre ele dizia para os relacionamentos que ele arrumava que a prioridade dele seria o casamento dele. Quando ele voltasse, quando a mulher dele quisesse ele de volta, ele voltaria. E nesse dia ele estava namorando uma menina e eu falei, vem, eu não vou mais te mandar embora, vai ser tudo diferente. E ele veio, depois terminou com a menina por telefone, agradeceu e seguimos. Entendemos que eu também precisava encerrar um ciclo que eu achava que eu ainda amava e ele precisava matar a dependência emocional. E um pouco depois eu tomei um golpe, onde aquele 1 milhão lá de trás eu perdi. E Deus falou comigo quando eu perdi. Porque quando eu perdi, a gente começou a entrar num conflito muito grande. Porque eu não aceitava. E quando ele voltou, um pouquinho depois, foi quando o golpe aconteceu. 1 ano depois. Nós vivemos ainda durante 1 ano, né? Quase 1 ano, numa boa. E aí eu sofri o golpe. Então, eu não aceitava, era muito revoltante. E aí eu comecei a fazer da nossa casa um inferno. Em 2022, quando aconteceu tudo, quando ele voltou, quando houve a perda do dinheiro, eu não aceitava de jeito nenhum. E eu chorava, sabe? E eu dormi ganhando 100 mil e eu acordei não tendo o que comer, estourando todos os cartões para sobreviver. E eu não conseguia entender por que estava acontecendo tudo aquilo. Eu tinha colocado o dinheiro à frente de tudo. E nós vivemos até 2024. E esse testemunho, ele encerra aqui para eu vir com o meu terceiro testemunho, o de 2024, o último testemunho do que eu vivi.